Meio-dia mais 31 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, Câmara Notícia de volta. E olha só, no mês de maio deste ano, a equipe econômica do governo Lula anunciou por meio de decreto aumento do imposto sobre operações financeiras, IOF, para empresas, previdência privada de alta renda e câmbio. IOF é o tributo federal cobrado pelo governo sobre uma série de operações que envolvem dinheiro, principalmente empréstimos como crédito pessoal ou financiamento, câmbio, compra de moeda estrangeira, seguros e investimentos como compra e venda de títulos. O objetivo com esta medida era arrecadar mais de 20 bilhões de reais a mais neste ano e 41 bilhões de reais em 2026. Só que aí, no dia 25 de junho, o Congresso Nacional aprovou um decreto legislativo que suspendeu os efeitos deste decreto presencial. O assunto parou no STF. O ministro Alexandre de Moraes disse que não houve desvio de finalidade e determinou o retorno de parte do decreto que aumentou a alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E aí, quais as consequências da aprovação ou suspensão do decreto? Muda algo no nosso dia a dia? Bom, para nos dar explicações, nos deixar bem informado, eu converso agora com a Lívia Heringer, ela que é especialista em direito tributário, sócia do Ambiel Bonilha Advogados. Então, Lívia, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do Jornal Câmara Notícia. E minha contextualização está correta, tem essa briga do Congresso de oposição de STF. Seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, contextualização perfeita. Acho que eu não vou ter nada para acrescentar, hein? Não, vai ter bastante ao longo dessa entrevista, Lívia, porque essa cobrança do IOF, ela foi criada em 2007, também durante o governo Lula. E aí eu queria te perguntar, essa criação, ela foi importante durante este período? Ela é válida? Ela tinha uma unanimidade ou ela sempre foi contestada? Por que algo que foi criado lá em 2007 se discutiu agora novamente em 2025 um aumento? Contextualiza para a gente, por gentileza, a importância do que era feito e se já havia uma contextualização, uma contestação por empresas, por pessoas físicas, outros governos, se já queriam fazer isso ou não, por favor. Bom, vamos lá. De fato, o IOF foi criado ali na época do governo FHC, tá, em 97, como você bem colocou. E aí, a característica do IOF é ser um imposto que a gente chama de extrafiscal, tá? Ele basicamente atua em controle cambial, monetário e fiscal. Então, ele é um instrumento do Poder Executivo, tá? É só o presidente da República que pode alterar o decreto do IOF, é um decreto presidencial. Então, ele é um instrumento do Poder Executivo de atuação na política monetária, cambial e fiscal. E aí, por isso que tem esse caráter extrafiscal, que é quando o governo quer aquecer um pouco mais a economia, ou quer friar um pouquinho a economia, e seja aí incentivando crédito, ou freando crédito, enfim, ele vai dosando aí essas políticas, né, para poder trazer a arrecadação ou a economia, melhor dizendo, para os eixos desejados pelo executivo. O IOF, historicamente, ele é muito questionado porque ninguém gosta de ter um tributo a mais para pagar, né? Especialmente considerando que é um crédito que atua muito na economia, ele é muito sensível e justamente por ser esse instrumento que é muito sensível na economia, ele não requer o que a gente chama de anterioridade que outros impostos requerem. Por exemplo, o imposto sobre a renda, para ele ser alterado, ele só passa a valer no ano seguinte, né? Ou outros impostos como PIS/COFINS, precisa de 90 dias de antecedência. Mas o IOF, diferentemente, como ele é esse instrumento de política fiscal, cambial, monetária, ele é muito sensível e ele pode ser alterado de um dia para a noite, né? Assim como aconteceu agora recentemente, né? Então, geralmente isso provoca uma reação muito grande no mercado, seja desde os bancos que precisam adequar os seus sistemas para poder fazer o recolhimento correto do dia para a noite, né, para fazer o recolhimento correto para os cofres públicos, seja para os empresários que se planejaram
né, para poder realizar seus negócios com base num determinado, não vou dizer rendimento, mas, né, fazendo aí as contas para poder fechar a conta do mês, para poder fazer o seu orçamento caber, e aí de repente você vê que você tem um imposto ali a mais a pagar, ou seja, para quem programa uma viagem, uma compra internacional, né, então realmente assim, afeta a vida de todo mundo. E ao longo dos anos, sempre essas alterações do IOF, elas são polêmicas, né? Tanto é que, aí eu já vou puxar o gancho para essa decisão agora do ministro Alexandre de Moraes. Um ponto dele foi, olha, em outras oportunidades, seja no governo FHC, seja nos governos anteriores do presidente Lula, e seja, inclusive, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, já houveram semelhantes questionamentos em relação ao aumento do IOF ou à redução do IOF, e o tribunal, o STF, validou essas alterações, justamente por entender que é esse instrumento que pode ser usado pelo presidente da República. Então, agora não seria diferente, né? Teria que ser validado também. Então, isso é importante, Lívia, que você está dizendo até para quem está nos acompanhando. O governo, ele tem essa liberdade de mexer nas alíquotas, tem esse direito. É algo legal o que foi realizado. Isso, é algo legal, né? O que se questionou agora não só é um instrumento legal, como na exposição de motivos do primeiro decreto, né, e do terceiro decreto, digamos assim, porque o próprio governo Lula revisou o decreto inicial, né? Eles colocam quais são os objetivos de política monetária, cambial e fiscal, né? E agora o que o ministro Alexandre de Moraes entendeu são motivos legítimos. Qualquer argumento no sentido de que é para aumentar a arrecadação é totalmente estranho a essa exposição de motivos, e o Poder Executivo está dentro da moldura de atuação da liberdade dele. Tá? Isso é muito, muito importante deixar claro, e, inclusive é só o presidente que pode fazer essa alteração, e é muito comum que essas, não só no aspecto do IOF, mas que decisões administrativas e que são de competência exclusiva do administrativo, que o mérito delas não seja alterado pelo judiciário, porque é justamente o presidente quem consegue sentir essa temperatura da economia para decidir qual é a política que ele quer implementar. Olívia, antes deste novo decreto do presidente Lula, como que eram cobradas as alíquotas do imposto sobre operações financeiras do IOF? O que subiu? É muita coisa? É pouco imposto? É para pessoa jurídica? Tem a ver com compra e venda de dólar para quem vai viajar? Como é que foram esses aumentos? Tá, vamos lá. Primeiro que foi alterado o IOF, só para fazer uma introdução inicial. O IOF, por mais que a gente chame de um IOF, eles são quase que 4 ou 5 tipos de IOF, né? Seguro, câmbio, crédito e ouro, né? Quando a gente compra ouro, também tem o IOF ouro, né? Então, o que foi alterado agora são muitas as hipóteses de incidência do IOF na economia, tá? Então, o que foi alterado agora foi o IOF sobre seguros VGBL, que passou a ser cobrada uma alíquota para aportes acima de R$50 mil em VGBL. Aí a justificativa do governo foi de que essa medida estaria tentando coibir o uso desses produtos como instrumento de planejamento fiscal, né, de pessoas que, na verdade, querem fugir ao pagamento de tributos usando esse tipo de investimento, né? Foi alterada a alíquota de IOF crédito para empresas, inclusive para empresas do Simples Nacional. Então, na verdade, assim, esse IOF ele já existia, tá? Ele foi só aumentado. Aí também houve o IOF crédito sobre o risco sacado, que foi o único ponto que o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não caberia a incidência, né? E aí revogou nesse ponto o decreto do presidente Lula, porque ele entendeu que risco sacado, aí sim, fugiria da competência do presidente da República, porque ele estaria criando uma hipótese de incidência não prevista em lei. Mas todo o resto, o presidente estaria dentro da moldura que ele pode atuar, né? E o IOF câmbio, que também já incidia, sempre incidiu, né?
IOF Câmbio, mas acontece assim, que a gente tinha alíquotas diferentes para operações diferentes. Então, quando você comprava um cartão pré-pago, era diferente do cartão de crédito, que era diferente da compra em moeda, que era diferente do IOF que incidia numa remessa para o exterior. Então, você tinha 2, 3 alíquotas ali, né, que sempre foram variando ao longo do tempo, e agora a queixa, né, porque a pretexto de uniformizar, eles uniformizaram para cima, né, subindo a alíquota. Então, ao invés de ir, inclusive, era uma intenção já desde o final do governo do presidente Jair Bolsonaro, já tinha uma previsão de redução anual do IOF sobre câmbio, e já estava previsto para zerar até 2028. Tá. Essa nova ação do governo federal, ela substitui de forma integral todo o texto daquele decreto que estava em vigor, ele passa a não valer mais? Agora é um novo decreto que foi assinado, muda tudo. Isso. Na verdade, mudou com alguns ajustes, né? O presidente recuou em alguns pontos, outros acho que são muito pequenos pontos, né? Mas na essência foi mantido, tá? E aí o que foi mantido com algumas poucas adaptações, e aí o que o ministro Alexandre de Moraes fez foi revogar a parte do risco destacado. Tá. Olívia, vou tocar numa tecla novamente para quem está nos acompanhando. Quem paga o IOF são pessoas físicas e são empresas? Para a gente poder abordar essa questão do impacto. Tá. Quem paga é a sociedade, sempre. Tá? Porque quando a gente altera o IOF câmbio, a gente pode pensar numa viagem, né, de uma pessoa física, mas também a gente tem que pensar, por exemplo, nas compras internacionais. Tá bom? Que hoje em dia, assim, já não é nem mais um luxo, né? Todo mundo adora comprar aí do site da China, e adora comprar uma blusinha, enfim, né? Inclusive se discutiu muito aí a taxa das blusinhas recentemente, também, né? Então, e também afeta o empresário, grande ou pequeno, que se planejou para poder fazer gastos em moeda internacional, né? Principalmente na compra de insumos, tá? E aí, inclusive, assim, quando também a gente fala de alteração do IOF crédito para empresas, né, e inclusive empresas do Simples, isso também afeta as pessoas físicas, afeta diretamente quem produz e afeta indiretamente o consumidor, porque os efeitos, eles se espalham pela economia e pode atingir tanto a empresa quanto as pessoas físicas, porque, por exemplo, uma empresa, ela pode precisar de capital para poder financiar o capital de giro dela. Então, ela vai lá e faz um empréstimo no banco, e aí a gente já está com juros altíssimos, né, a Selic está alta, então a gente já tem juros altos, e agora acrescenta-se um tributo ainda mais caro sobre esse empréstimo. E aí as empresas já estão trabalhando com margens super apertadas de lucro, e isso acaba sendo repassado para o consumidor. Por isso que é diretamente para as empresas, mas você vai ver, os efeitos se espalham pela economia e acabam atingindo a todos. Então, a tendência é encarecer produtos e serviços para todos. Seria a minha próxima pergunta sobre os impactos econômicos deste aumento no IOF. Não foi bem visto, então, pelas empresas este aumento? Não foi, porque, como eu acabei de dizer, assim, quando a gente pensa num cenário de juros muito caros, né, o empresário já está aí bem estrangulado com esse aumento de juros sucessivos, né, dos anos passados para cá, né, mas especialmente pós-pandemia ali, e aí quando você pensa assim numa Selic de 15%, você acrescentar ainda o IOF assim, ali de 3,95%, então você pensar que é um custo de quase 20% para um empréstimo, e isso incluindo para empresas do Simples, é muito pesado. Na verdade, do Simples subiu de 0,88% para até 2%, mas você imagina assim, subir 2 a 4% o custo de um empréstimo é algo muito, muito relevante que tende a ser repassado para o consumidor. Olívia, estudando o assunto, lendo reportagens, eu vi alguns especialistas citando uma possível insegurança jurídica com essa determinação do STF, que ficou aí ao lado do governo.
este é um caso que era para ter ido e decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ou era uma discussão para ficar entre governo e Congresso? Para quem está nos acompanhando, vê reportagem, o governo está de um lado, aí o Congresso vai lá, derruba, aí vem deputado e entra no STF. Como que enxerga? É uma insegurança jurídica? Isso pode acontecer? Faz parte do jogo? Bom, é uma insegurança jurídica do ponto de vista de falta de previsão, porque imagine que até o dia 11 de junho a gente teve uma alíquota de IOF, porque o IOF ele muda do dia para a noite, né? Uma vez tendo o decreto, já passa a valer para o dia seguinte a nova alíquota. Então, até o dia 11 de junho a gente tinha uma alíquota, depois veio o decreto legislativo que suprimiu essas alíquotas, né, que suspendeu os efeitos do decreto presidencial, e aí a partir do dia 17, agora, quinta-feira passada, voltaram a viger as alíquotas de IOF previstas até então. Então é nessa medida em que há uma insegurança, porque mudaram 3 vezes nos últimos 2 meses a alíquota de IOF. Então fica muito difícil para o empresário, para as pessoas se programarem, né? É isso, o custo do dinheiro aumenta, fica mais caro. Então, os insumos, hoje em dia, assim, todo pequeno negócio, pessoa física, prestador de serviço, todo mundo precisa comprar algo no exterior para poder ou vender, comercializar no Brasil, ou para poder prestar seu serviço no Brasil, e isso acaba ficando mais caro. Então, é nessa medida em que há uma insegurança, porque fica um vai e vem que o ideal seria resolver de forma institucional, com os poderes se entendendo e se organizando, né? E aí, na medida em que não houve uma resposta institucional, na verdade, aqui o ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu, na verdade foram 3 ações numa única decisão, que é uma ação direta de constitucionalidade e 2 ações diretas de inconstitucionalidade, né? Uma tendo por objeto o decreto do presidente Lula e outra a do Poder Legislativo que revogou o presidente Lula. Então, tem por isso que o ministro Alexandre de Moraes tentou uma via consensual. Uma reunião de conciliação, né? Isso, não se entenderam, então ele houve por bem, assim, tomar uma decisão, já que não tomavam. As partes que deveriam tomar não tomaram essa decisão. Certo. Na sua resposta anterior, você falou sobre viagem, né? E aí, para quem vai viajar, a gente sabe que existem modalidades para essa pessoa, que às vezes vai até para outro continente. Ela pode utilizar cartão de crédito internacional, de débito, pré-pago, multimoeda, dinheiro em espécie. O IOF, ele é diferente para cada um deles? Esse novo decreto, ele aborda alguma coisa sobre essa situação? Na verdade, ele era diferente, né? Até junho era diferente conforme a modalidade de moeda aí que se comprava, né? E agora elas estão uniformizadas e vão ser 3,5%. Então, seja cartão pré-pago, seja cartão de crédito, seja compra de moeda em espécie, transferência para a conta das pessoas físicas fora do país, todas as alíquotas 3,5%. E uniformizou assim meio para o alto também, você entende esse 3,5%? Isso. Uniformizou, mas uniformizou para cima, porque antes a gente tinha algumas eram 0,38%, outras 1,1%, aí agora tudo é 3,5%. Tá. Um dos objetivos, de acordo com o governo, é que esse aumento da alíquota do IOF vai desestimular empréstimos e controlar a inflação. Pode ter este efeito mesmo? Numa resposta anterior você citou sobre isso, né? Olha, o governo ele vai analisando ali a questão da economia e pode ser que vai para um lado e vai para o outro. Pode ter este efeito mesmo de diminuir o número de empréstimo, de ter este controle da inflação? Sim, pode. É muito comum realmente, como você acabou de dizer, usar o IOF para poder, aí, como um instrumento de política fiscal, monetária, cambial, né? Aquecer um pouco mais a economia, ou desaquecer a economia. No caso, o objetivo foi encarecendo os empréstimos, realmente, assim, o empréstimo fica mais caro, desestimula, e aí tem uma tendência a diminuir essa tomada de empréstimos, pelo menos, assim, é uma tendência. Aí depois o governo vai acompanhando essa tendência para entender se, aí pode ser que daqui a um tempo,
ou ele diminua um pouco a alíquota, ou ele aumente um pouco a alíquota do IOF para poder ir jogando aí com esse aquecimento e desaquecimento para se aproximar das metas fiscais. Olivia, outra polêmica que eu estava acompanhando durante esta briga de governo, de Congresso e de STF, então contextualizando para quem está nos acompanhando, o governo fez o decreto, então ele está em vigor. Aí o Congresso vai lá e cancela, suspende. Aí o STF valida o do governo. O governo ele vai conseguir cobrar de forma retroativa o IOF e por isso que traz essa insegurança. Eu estava lendo sobre o assunto, neste período que estava suspenso, já que ele está valendo, ele vai passar a valer mesmo com essa suspensão durante este período? Não, não vai, inclusive em razão de uma decisão dada pelo ministro Alexandre de Moraes na sexta-feira, tá? E a própria Receita Federal ela já havia se manifestado, mas de uma forma um pouco mais informal, de que não haveria essa cobrança retroativa. E o ministro Alexandre de Moraes, na sexta-feira, depois da primeira decisão restabelecendo os efeitos do decreto do presidente Lula, ele já deixou claro que não haveria essa cobrança retroativa, e o ponto, tanto do ministro Alexandre quanto da Receita Federal nas manifestações dela a respeito dessa cobrança retroativa, ou melhor, a respeito da impossibilidade de uma cobrança retroativa, é que justamente, vou usar uma palavra bem advogada, é inerente ao próprio IOF, a forma como ele é cobrado. Então, você imagina, uma compra de moeda, um estrangeiro quando compra uma moeda numa casa de câmbio, ele paga o IOF ali na boca do caixa da casa de câmbio. Como é que agora o governo vai voltar e cobrar daquele estrangeiro que às vezes já não está nem mais no Brasil? Exato. Né? Eu dei um exemplo pequeno, assim, mas é muito difícil, porque o IOF, inclusive, como ele é sobre transações financeiras, ele é retido na fonte pela instituição financeira. Então, a instituição financeira, ela entrega o valor em real, né, líquido, do imposto. Então, agora, quem pagou o imposto à instituição financeira, ela só recolhe em nome do contribuinte, mas o contribuinte são as pessoas físicas, as pessoas jurídicas. E agora, vai cobrar de quem? Como? Então, acaba não sendo nem viável, do ponto de vista operacional, cobrar esses valores retroativos, mas essa questão, inclusive no sentido de pacificação jurídica, assim, já está bem clara na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu iria utilizar essa palavra, né? Fica inviável, porque como é que você analisaria se fosse através de multa, de juros, e causa insegurança para as empresas, né, que muitas vezes estão exportando e estão mexendo com dinheiro. Então, só reforçando aqui, ratificando, não vai ter então essa cobrança retroativa, a partir do momento da decisão do STF que passa a valer então. Exatamente, a partir da decisão do STF, porque não tem como voltar atrás e sair cobrando. Aconteceram muitas operações, assim como acontecem muitas operações financeiras todos os dias. E aí agora ficaria inviável voltar atrás aí dessas empresas, das pessoas físicas que realizaram essas operações, para poder cobrar, porque na prática você até conseguiria cobrar de alguns, mas não de outros. Então, ou cobra de todo mundo ou não cobra de ninguém. Então, decidiu-se por bem não cobrar de ninguém. Olivia, e existe um próximo passo agora? É uma briga que vai continuar? Isso já está definitivo? Pode vir um outro decreto? Isso tem alguma consequência, esse aumento do IOF, ou é assunto encerrado? Eu acredito que seja um assunto encerrado do ponto de vista jurídico, mas não institucional. Tá. Porque a briga foi instalada, né? Mas é isso. Foi resolvido do ponto de vista de o legislativo ter que aceitar o decreto do presidente Lula como ele foi colocado. Agora, se o próprio presidente Lula vai decidir voltar atrás ou promover novas alterações, inclusive diferentes das que já foram feitas, aí é uma decisão que cabe ao presidente da República, porque ele tem esse poder. E só ele consegue fazer essas alterações. Mas ele pode. E esse decreto, ele tem validade ou não? Do presidente da República, sim. Ele teria validade, desde que, claro, que se trata de os efeitos extrafiscais no sentido de ser um tributo usado para fazer efeito na política monetária, cambial e fiscal. Se escapar um efeito arrecadatório, que agora, nessa oportunidade,
O governo quase deixou escapar, mas conseguiu segurar essa intenção, que a gente sabe que foi a real, mas do ponto de vista jurídico, eles amarraram bem o decreto para tornar inviável uma revisão com base nessa intenção arrecadatória. Vai valer sim. Tá. E, Olívia, este aumento, a gente pode dizer que é ao mesmo tempo uma decisão técnica e política, e aí dos dois lados, de quem propôs, de quem queria aprovação, mas da oposição que votou de forma contrária também. Existe este estudo, olha, vou colocar este tributo, eu vou arrecadar tanto. É mais ou menos desta maneira? Isso, é sim, tanto é que é feita pela equipe do Ministério da Fazenda, tem bastante estudo por trás, mas aqui, por mais que juridicamente eles tenham justificado, o governo federal tenha justificado com essa política monetária, fiscal, cambial, a gente sabe que quando eles mexeram nas alíquotas, o objetivo foi arrecadatório, tanto é que eles sentiram o veto, né, e a manutenção do veto em relação ao risco sacado, porque tinha uma arrecadação relevante aí prevista em relação ao risco sacado, que agora o governo não vai mais poder contar com ela para manter a meta fiscal que já está super apertada, com o risco de nem ser cumprida, né? Então, sim, tem muito estudo por trás para poder atingir os objetivos de meta fiscal do governo. Para encerrar da minha parte, Lívia, o tempo para se discutir este assunto no Congresso, você entende que foi adequado ou foi muito rápido? Teria que ter escutado parte da população, os entes que seriam afetados? Quando tem uma decisão dessa grandeza, como foi, porque teve uma grande repercussão, precisaria de mais tempo ou foi tudo dentro do que está acostumado? Eu acho que foi dentro do que estaria acostumado, porque os bancos e o empresariado, claro, eles têm um poder muito forte no Congresso, né? Então, quando o custo do dinheiro aumenta, então, assim, as vozes, elas se fazem ser escutadas, né? Então, eu acho que fez parte, pegou o governo de surpresa, porque eles esperavam conseguir negociar um pouco mais, mas, assim, o Congresso é a casa legislativa e que tem que escutar o povo, mas muitas vezes não escute, eles têm essa obrigação. Então, eu acho que foi falando do aspecto, assim, de tempo, né, do fator tempo, foi adequado. Né? Não foi muito rápido, muito devagar, mas foi adequado a uma situação que é urgente, porque o IOF ele muda do dia para a noite. Né? Ele pode mudar do dia para a noite se assim o presidente da República quiser. Então, o Congresso também toma uma medida do início, assim, do dia para a noite. Né? Lívia Heringer, especialista em direito tributário, sócio do Ambiel Bonilha Advogados, muito obrigado pela aula que você deu aqui para a gente. Tenho certeza que quem está nos acompanhando saiu muito bem informado sobre este assunto, que não é fácil, mas que você explicou muito bem. Eu já faço um novo convite para você retornar aqui ao Jornal Câmara Notícia para falar sobre esse, mas também outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, um prazer falar com vocês, adorei, foi um bate-papo. Né? Podem me chamar sempre, eu estou à disposição. Nós aqui agradecemos a participação da Lívia Heringer ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia, repercutindo e explicando para a gente, né, sobre este aumento no IOF.